há situações pelas quais a gente ora durante muito tempo. Durante muito tempo. E às vezes o nosso coração tende a titubear. Porque quando a resposta não vem no tempo que a gente espera, a gente começa a achar que Deus não vai responder. Né? Ou que Deus, quem sabe, não está nem ouvindo. Mas é interessante que no tempo dele, ele manifesta a sua vontade. Não é? Embora o ano de 2016 tenha sido um ano extremamente difícil, não é? No final de 2016, não é? Deus respondeu vários pedidos de oração que eu vinha buscando na presença dele há muito tempo. Deus respondeu, e eu quero te edificar com esse meu testemunho para dizer: permaneça, fique firme, porque as nossas orações chegam até os céus, amém? E o Senhor é Deus misericordioso, que se compadece de nós, amém? E eu quero ministrar hoje uma palavra. Eu sei que o pastor Augusto, nos últimos 2 finais de semana, ministrou aqui sobre o desafio da ansiedade, da angústia e da depressão, não é? E esse é um tema que tem ocupado as nossas leituras, que tem ocupado as ministrações na vida da igreja, porque em função do estilo de vida que a sociedade adotou, a sociedade atual adotou, essa é uma enfermidade cada vez mais constante, mais frequente. Porque a gente vive continuamente um desrespeito à saúde emocional, física, no sentido que a gente tem a pretensão de estar em todo lugar, de ter todas as informações e de trabalhar o tempo todo. Né? O telefone, o WhatsApp, as redes sociais nos dão a sensação de que a gente pode produzir o tempo inteiro. De maneira que eu mesmo, de vez em quando, mando mensagem para alguém, às vezes é uma noite que eu estou com mais dificuldade de dormir, eu digo assim: é só para não esquecer, estou te mandando essa mensagem agora. Né? E às vezes é 1h da manhã, 2, né? Quer dizer, essa sensação de que a gente não para e não precisa parar, ela nos leva a se enfermar mesmo. Né? E hoje eu quero seguir numa direção um pouco diferente, que é a gente, dentro de uma cultura médica que está estabelecida na cultura da sociedade, a gente vive sempre no combate a distorções. A gente vive sempre no combate a situações que podem nos adoecer. E isso é importante, mas isso ainda não garante a plenitude. Não é? Quem trabalha, por exemplo, com dependência química sabe que não basta tirar o dependente químico da dependência. É preciso alterar o ambiente onde aquela dependência foi gerada. Porque muitas vezes o que nos torna enfermos está para além da gente. Tem a ver com decisões que a gente toma, tem a ver com convívio, com o ambiente onde a gente está situado. E para que a gente tenha uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, a gente precisa construir um ambiente favorável. Construir um ambiente que promova a saúde, que promova a vida. E isso para todas as áreas da nossa vida, para a criação dos nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, a gente precisa aprender a construir uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é uma vida sem lutas, não é uma vida sem fracassos. Vida vitoriosa é uma vida que cumpre o seu propósito. É uma vida que cumpre o seu chamado. E é nesse sentido que eu quero ministrar aos irmãos e às irmãs hoje, cumprimentando aqueles que nos visitam, dizendo que é muito bom receber vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Além desse culto que você está frequentando hoje, às 10h30, a gente tem culto no domingo às 8h da manhã e às 19h. Então, vocês são muito bem-vindos, aqueles que nos visitam hoje. Eu quero compartilhar a partir da vida de Paulo, no momento final do seu ministério, onde ele meio que tem que fazer uma síntese do seu ministério, e está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós pretendemos encontrar nessa experiência de Paulo, na vida de Paulo, princípios para uma vida vitoriosa, para uma vida que vai além das nossas enfermidades, das nossas distorções, das nossas dificuldades. Atos 26,
a partir do verso 1, mesmo assentados, mas com referência à palavra de Deus. Diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, Agripa é um rei, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormemente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, ao mesmo alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando-lhes testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Pai, por favor, fala ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pretendo compartilhar, se o Senhor assim confirmar no nosso coração, essa palavra agora de manhã e à noite, de maneira que aquilo que não for possível ministrar agora, será também ministrado à noite. Eu espero que você, ou estando aqui, ou acompanhando depois pela internet, você possa ter a totalidade dessa mensagem, não é? Viver vitoriosamente. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar, não é? Nós não estamos aqui apregoando aquele positivismo vazio de dizer que é só vitória, que é só bênção, não é bem isso. Mas é constituir uma vida vitoriosa. Como é que a gente faz isso? A partir da palavra.
E não a partir de afirmações positivas, mas a partir da palavra de Deus. Como é que se estabelece uma vida vitoriosa? A primeira coisa que salta para mim desse texto, esse é um texto importante, porque Paulo foi preso, depois de cumprir o seu ministério itinerante, ele é preso, e ele vai passando, recorrendo de um tribunal a outro, até que ele chegue em Roma, e isso dá a Paulo a oportunidade de pregar o evangelho para grandes, para poderosos, para pessoas de diferentes, e é também na prisão que nascem as cartas, né, que constituem boa parte da Bíblia. Paulo me dá alguns exemplos, e o primeiro deles é a disposição para mudar de vida. Se eu quero viver uma vida vitoriosa, eu preciso estar sempre pronto a mudar de vida. Sempre pronto a mudar a rota da minha vida. Mais cedo eu dizia que o chamado à conversão não se restringe apenas àquele momento em que eu digo assim, eu aceito Jesus. Aquele é a primeira conversão. Mas, na verdade, ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos de várias conversões. Ou seja, todo dia nós somos chamados a mudar de vida. E é preciso haver sensibilidade para isso, porque você percebe que Paulo se sente obedecendo a Deus. Paulo se percebe fazendo a vontade de Deus, enquanto, na verdade, ele está lutando contra Deus. Enquanto, na verdade, ele está resistindo a Deus. Ele vai, pede cartas, pede autorização ao sumo sacerdote para prender cristãos. Atos dos Apóstolos relata que, na morte de Estevão, Paulo consentia com a sua morte. Como quem dissesse assim, é isso aí que a gente precisa fazer, esse é o certo. A gente tem que exterminar essa raça, essa seita chamada cristianismo, porque não tinha esse nome ainda, né? Mas os do caminho, os discípulos os nazarenos, tem que acabar com essa seita, porque isso é uma deformação do judaísmo verdadeiro. Paulo tem essa convicção. E é interessante que mesmo já sendo um homem adulto, com convicções profundas no judaísmo, Paulo é fariseu, Paulo é, portanto, um estudante da lei, assíduo, foi discipulado por um mestre, por um rabino importante, por isso ele cita o nome dele, né? Gamaliel, doutrinado aos pés de Gamaliel, com acesso ao sumo sacerdote, ou seja, Paulo é um cara que está com a vida toda organizada dentro do conceito judaico, e não do conceito judaico bíblico de Moisés, mas naquele que era vigente daquela época. Porque o judaísmo bíblico concebia a vinda do Messias, não é? Mas o judaísmo vigente na época de Paulo não se dá conta disso, não percebe em Jesus esse Messias. E é interessante que, uma vez que ele é impactado pelo Senhor, Paulo tem disposição de mudar. A pergunta que a gente quer fazer e precisa fazer é se nós temos essa disposição, ou se há um limite para viver mudanças na sua vida. Quem já mudou de casa aqui? Quem já mudou de casa aqui algumas vezes? Né? Quem tem as contas lá de casa é a minha esposa. Né? Mas de casa a gente já deve ter mudado umas 15 a 20 vezes. Se ela colocar como filha de pastor que ela é, isso vai para quase 40 vezes, né, que a Ângela já mudou de casa. Né? Já tem quase 3 meses, 2 meses que eu mudei e ainda tem coisa da mudança para arrumar. Né? Ainda tem caixa fechada. Né? Na última mudança que eu fiz, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos num apartamento e teve caixa que chegou e ficou fechada durante quase os 2 anos. Acho que podia até jogar fora, né? Que se eu não abrir por 2 anos é porque talvez tem coisa lá que eu não vou usar mais. Né? E a gente sempre joga fora um monte de coisa. Mas mudança é sempre um desafio, porque mudança carrega um nível de estresse muito grande. Dentro dos indicadores de estresse, mudar é um das demandas mais estressantes. Tem gente que já qualificou isso, quantificou isso. Mudar de trabalho, de casa, de profissão, mudar de uma maneira geral, de país, de cidade, é uma coisa muito estressante. E por isso, nós temos uma tendência a sedentarizar. Ou seja, a fixar nossa estaca num determinado lugar e dizer assim, tá bom aqui, agora eu vou ficar aqui,
não saio mais daqui, daqui não saio, como diz a canção, daqui ninguém me tira, não é? E é interessante que pessoas vitoriosas, segundo a Bíblia, são pessoas que se dispuseram a mudar, mesmo numa fase avançada da sua vida. A gente está falando de Paulo, mas Abraão, por exemplo, recebe o chamado aos 85 anos de idade, né? Jacó tem uma experiência profunda de mudança, inclusive de mudança de nome, já numa fase adulta, numa fase estabelecida da vida dele. E assim por diante, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram a voz de Deus no meio da mudança, que cresceram no meio da mudança, que não ficaram presos ao lugar anterior, que não ficaram presos a uma condição confortável, mas que se dispuseram a fazer mudanças em favor da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, querido, não tenha pressa em ficar confortável. Não tenha pressa em deixar sua vida pronta, arrumada. Porque pode ser que quando você acha que está arrumando, está na hora de desarrumar de novo. Se você quer crescer, é assim. É assim. Até que o Senhor te dê chance de pendurar o teu chapéu, de colocar a tua batuta, né, no cantinho e dizer assim, agora goza da vida que você plantou, porque você já mudou demais, agora os outros vão mudar por você. Mas eu vejo idosos que continuam mudando, né? Idosos que, por exemplo, começam a querer aprender a usar o celular, a internet, né? Pessoas que nunca tiveram isso na vida e que de repente começam a aprender, começam a fazer coisas novas. Porque me parece que mudar é uma condição de quem está vivo. Quem está vivo muda, o seu corpo muda o tempo inteiro. Ou você tem saudade daquele corte de cabelo que você tinha na década de 80? Hein? Na década de 70, 90 para os mais novos, né? Há 10 anos atrás, né? Você lembra? Lembra daquela calça boca de sino que você usava? Você tem saudade dela? Dos homens, aquele cabelo a lá Chitãozinho Chororó? Quem teve cabelo Chitãozinho Chororó? Não precisa levantar a mão, deixa para lá. Não é? Não é? Aquelas franjinhas assim, né? Repicadas, né? Lembra? Aquela coisa assim que a gente usou durante muito tempo, né? O cabelo assim. Bom, ainda tem gente que usa, mas teve uma época que era padrão, não é verdade? Quem ainda usa assim um 3 em 1 na sua casa? Hein? Lembra? Eu tenho um 3 em 1. Né? Lá em casa tinha um da Nacional. E depois veio aquele som grande, aquele microsystem que tinha você podia colocar um monte de CD, né? O melhor era quanto mais CD você podia colocar. Tinha uns que tinha negocinho que você colocava logo 10 CDs. Eu não sei quem é que tinha tempo para ficar ouvindo 10 CDs. Mas a gente se orgulhava de ter um negócio que pudesse tocar 10 CDs. Não fique envergonhado se você entrou nessa, porque é assim, não é? Hoje a gente já usa o mínimo, nem som a gente tem mais. Usa o celular, pega uma caixinha de Bluetooth, coloca ali e tal, tem um fone. Quer dizer, há coisas na nossa vida que vêm para um tempo, para uma época, e a gente não pode se apegar a elas, porque, na verdade, elas fazem parte de um ciclo, de um tempo. A gente tem que ter clareza que Deus é Deus que nos chama a um novo tempo o tempo inteiro. Amém, irmãos? Deus é Deus que nos chama a crescer o tempo inteiro. Então, assumir a mudança como estilo de vida é princípio fundamental para quem quer crescer. É estar disposto a crescer, a estudar, a aprender, a fazer novas amizades, novos relacionamentos, mudar princípios, mudar questões que talvez para você estão postas e resolvidas, mas que você vem e volta à palavra de Deus e ela te dá uma compreensão nova daquilo. Não é? Tem um exemplo clássico que é citado nos treinamentos para empresas, que é de uma empresa que vendia filmes de máquina de fotografia. Quem lembra que comprava filmes, né,
Lembra? Comprava filme, aquela empresa vendia filme para tudo quanto é lado, né? Outra experiência é aquela máquina datilografada da Olivetti, lembra? Quem teve uma máquina assim, da Olivetti, aquela coisa espetacular? Né? É engraçado que essas duas empresas, estou falando da Kodak e da Olivetti, não deram conta da mudança no mercado, por exemplo. Isso é um case que é citado em todo canto, de empresas que tinham o mercado na mão, que tinham sucesso, mas quando a tecnologia chega, quando a mudança chega, elas não dão conta de fazer o processo de mudança. E se perdem no processo. E há pessoas fazendo isso, pessoas que têm um carisma, que têm uma história, que têm um potencial, que têm um lugar em Deus, e que no meio do caminho elas se agarram a um tempo, a um momento, a uma situação e não avançam. Com medo de perder a estabilidade daquela conquista que você já fez. Não é? Com medo de perder essa tranquilidade que esse lugar aqui eu já conheço, eu já domino. Quem quer crescer, quem quer viver vida vitoriosa, tem que estar pronto a mudar. Não é? Você pode perguntar para o teu irmão, por favor, pergunta para ele, você está pronto para mudar? Pergunta para ele, está pronto para mudar? Hein? Tá. Ou você é daquele que resiste mudanças? Não é? Tem gente que casa e acha que o marido, a esposa, vai ser aquela namoradinha lá do início do relacionamento a vida inteira. Ah, você não é mais como a gente começou a namorar? Claro que não. Tem que ser melhor, gente, pelo amor de Deus. O tempo passa e você quer continuar do mesmo jeito? Não é? Há uma certa ingenuidade, imaturidade nessa expectativa. É para ser melhor. O problema é que às vezes fica pior, não é? O problema é que às vezes fica pior. Aí é ruim também. Mas tem que ficar melhor, tem que ter um diálogo, uma conversa, um papo que faça as coisas ficarem melhor. Então eu preciso estar disposto a mudar. A segunda atitude vitoriosa é abrir a minha vida ao sobrenatural de Deus. E aqui a gente precisa pensar bem. Paulo é temente a Deus, mas não é cristão ainda. E quando ele narra a experiência, Lucas não narra com esse detalhe que Paulo dá. Lucas conta que dei uma luz forte e todos que estavam ao redor não ouviram, só Paulo ouviram. Mas Paulo diz assim, que era meio-dia. Paulo dá o detalhe da hora. Era meio-dia. E no relato dele, ele viu uma luz que era mais forte que o sol. Você pode imaginar uma luz mais forte que o sol ao meio-dia? Hein? É interessante ouvir o relato do próprio Paulo. Eu vi uma luz que era mais forte que o sol, e era meio-dia. E todo mundo que estava em volta também viu a luz e caiu. Mas só Paulo ouviu a voz do Senhor. Será que esse era o desejo de Deus, que só Paulo ouvisse? Ou será que a gente pode especular que talvez os outros não estivessem suficientemente abertos para ouvir a voz de Deus? Não é? Lucas vai dizer em Atos 9, que os outros ouviram um som de trovão. Ou seja, eles também ouviram algo. Só que eles não conseguiram discernir que era Deus falando. Eles não conseguiram perceber que era Deus falando. Tem muita gente ouvindo trovão enquanto é para ouvir a voz de Deus. Tem muita gente vendo luz forte, trovão, enquanto Deus está falando, Deus está sinalizando, e a gente não está aberto ao mover de Deus. A gente racionalizou demais a fé. Outro dia eu estava tendo uma conversa com meu filho de 9 anos sobre Deus. E ele me perguntava sobre a origem do mundo. É uma pergunta simples, né? Simples. Como é que era, se era o Big Bang, como é que funcionava e tal. E eu estava dizendo para ele que a ciência não dá conta de provar tudo, né? Que a ciência mesmo já mudou várias vezes.
que a ciência, por exemplo, não consegue provar o amor que eu tenho pelos meus filhos. E nem por isso eu deixo de amar os meus filhos. E o fato da ciência não dar conta de provar a existência de Deus, não significa que Deus não exista e não se revele de maneira sobrenatural. Porque o amor que você tem pelos teus filhos é tão forte, tão certo, tão concreto, mas a ciência não consegue provar. Porque é subjetivo, está além da capacidade humana de medir, de quantificar. Há coisas no reino de Deus que estão além do natural, que estão além do manifesto, do palpável, do razoável. A racionalidade humana não dá conta da revelação de Deus, embora o nosso culto seja racional. Ou seja, a entrega que nós oferecemos a Deus é racional, mas a manifestação de Deus não cabe na nossa razão. A Bíblia é uma expressão do que a gente conseguiu compreender, mas Deus vai muito além daquilo que está revelado aqui sobre ele, do que a gente já conseguiu captar. João mesmo vai dizer que faltariam livros para escrever tudo que Jesus falou e ensinou. O evangelista João diz isso. Vou parando por aqui, lá no final, capítulo 20, se eu não me engano. Vou parando por aqui porque faltariam livros para relatar tudo que Deus fez. E depois ele continua mais um pouquinho. Ou seja, eu e você precisamos estar abertos ao mover sobrenatural de Deus e ao que Deus fala, ao que Deus quer, ao que Deus mostra. Paulo ouve isso. Paulo ouve um chamado muito específico e muito claro que diz assim: você está indo na direção errada, Paulo. Você está indo na direção contrária, você está lutando contra mim. E aí Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Sou Jesus a quem você persegue. É muito interessante que muitas coisas na minha vida, e desde que eu aprendi isso, eu sou pastor credenciado desde 98, desde 1998. Mas a partir dos anos 2000 eu comecei a aprender a ouvir melhor a voz de Deus. Não que eu não ouvisse, mas eu tinha muito medo, porque eu fui doutrinado naquela história de que, olha, cuidado de dizer que Deus está falando, Deus não está. Para quem cresceu na igreja metodista, sabe que até a década de 90, a gente aprendia o que não era avivamento. E tinha pouca gente para explicar o que era. Tinha muita coisa escrita do que não era, mas do que era, tinha pouca instrução. E eu cresci dizendo assim: cuidado, não pode dizer que Deus falou e Deus não falou, você vai pagar por isso. E tal. Embora isso seja verdade, mas é preciso também ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi e continuo aprendendo depois do pastorado. E muitas coisas na minha vida passaram a ser pautadas pelo testemunho interno do Espírito, e não mais por aquilo que a minha razão julga melhor. Há muitas situações em que a minha decisão vai na direção contrária do que parece mais razoável, porque há um testemunho interno do Espírito dizendo assim: vai por aí, porque aqui é o caminho que eu estou apontando para você. Há pouco tempo, no ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, 2015, quando nós multiplicamos os cultos aqui na nossa igreja, Deus deu a direção. Naquele momento nós abrimos 4 cultos. Depois a gente entendeu que o culto da tarde não funcionou bem, e aí vem o fator humano nisso, a questão humana. Mas hoje, por exemplo, quando a gente multiplicou os cultos aqui, o culto da manhã, das 10h30, ficou vazio, não sei se vocês se lembram, dava uma sensação de que deu uma parte da igreja foi arrebatada, a igreja está vazia. Hoje nós tivemos o culto das 8. Se os irmãos que estavam lá estivessem aqui, não teria lugar para todo mundo. Não teria lugar para todo mundo. Ia ter um bocado de gente em pé, porque não caberia aqui nos nossos assentos. Algumas pessoas estavam aqui e podem testemunhar comigo. Não caberia. Às vezes, obedecer à voz de Deus e estar aberto ao sobrenatural nos coloca em algumas situações desconfortáveis, porque mudar é sempre desconfortável. Mas se Deus deu a direção, se Deus deu a palavra, você pode seguir em frente e permanece, porque a boa semente frutifica.
Amém, queridos? A boa semente frutifica, e é para a glória de Deus que a gente testemunha essas coisas. Amém, irmãos? Nós temos que ter disposição de estarmos abertos ao sobrenatural de Deus, abertos ao que Deus fala, abertos à agenda que Deus já começou a construir para além do que é visível. E a pergunta é, qual é a agenda de Deus para você? O que é que Deus está fazendo na tua vida no mundo espiritual que você não viu ainda? A terceira coisa é que a gente precisa estar disposto, e aí eu vou caminhando para o final, a colocar em prática o plano de Deus. É interessante que, tanto no texto que eu li, na hora da oferta, quando Paulo recebe a direção para ir para Macedônia, quando diz que o Espírito de Jesus impediu que ele fosse para a Ásia e mandou ele para Macedônia, como aqui, nesse texto, Paulo diz assim, no versículo 19, contando para o rei Agripa, que à medida que ele recebe a visão de Deus, ele diz assim, pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. E lá no início, quando a gente leu, Paulo diz assim, imediatamente eu parti para Macedônia. Ou seja, há uma prontidão de obedecer. Porque ouvir a Deus, como eu disse, mesmo quem não está muito atento, ouve. Às vezes não discerne, não entende, acha que é trovão. Entendeu? Ouve, mas não discerne. Ouve, mas não compreende. Ouvir a Deus não é muito difícil, porque Deus fala. A questão é discernir, ter o coração aberto. E a segunda questão é colocar em prática. É transformar a revelação de Deus em vida prática. E Paulo diz isso. Paulo diz assim, rei Agripa, eu cumpri, eu obedeci, eu segui a visão celestial. Quer dizer, nós temos que ter disposição para viver vitoriosamente, para transformar o que Deus revela em prática. Uma das grandes questões do cristianismo de hoje, e que a gente precisa rever, é que o nosso discurso muitas vezes não combina com a nossa prática. A gente meio que segmentou a fé. A fé serve para me trazer bem-estar, serve para me fazer sentir bem, serve para me levar para o céu, mas o dia a dia eu ajo como eu quiser. A gente tem, por exemplo, hoje nas redes sociais, comportamentos de cristãos que era melhor que eles não dissessem que eram cristãos. A gente tem pessoas que se assumem cristãs, e às vezes líderes cristãos, que podiam fazer o favor de não dizer que era cristão, fica agente secreto. Porque eles comunicam ira, discriminação, raiva, preconceito, desrespeito à autoridade, né, falam mal de autoridade publicamente, né, meu Deus do céu. O próprio Paulo, quando está sendo questionado, ele chama um sacerdote, um sumo sacerdote de parede branqueada, e aí diz assim, você está falando do sumo sacerdote? Ele diz assim, desculpa, eu não sabia. Quem anda vitoriosamente tem respeito pelos outros, não é por autoridade só não, é pelo outro. Se eu tenho que dizer alguma coisa para alguém, eu vou dizer pessoalmente, ou então não digo. Oro, não é? Se eu quero viver uma vida vitoriosa, eu tenho que estar disposto a colocar em prática. E Paulo tinha um desafio extremamente grande. E é interessante como que Deus faz as coisas. Paulo tinha o desafio de pregar aos gentios. Tinha tanta gente para ele escolher, para Deus escolher. Na verdade, Deus até começou com Pedro, que era pescador, homem do povo, mas era através de Paulo, o fariseu, que Jesus levou para os gentios. Pedro, que era gente do povo, ficou confuso. Quando tinha só gentio, ele sentava, comia, fazia festa. Quando chegava judeu, Pedro, chegou o pessoal lá de Jerusalém, deixa eu me comportar como judeu direitinho. O homem do povo não deu conta do desafio do ministério de Paulo, mas Paulo assume e vive integralmente.
E porque Paulo obedeceu à voz de Deus, nós estamos aqui. Porque o evangelho que nos alcançou é o evangelho do Paulo que vai para a Macedônia. É da Macedônia que o evangelho vai para a Europa, e da Europa para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá. É porque houve gente disponível para ouvir a Deus e para obedecer à voz dele.